Bem, eu pedi para acompanhar alguns números da semana passada e agora eu trouxe para vocês. Dia 30/10 saiu o PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, que foi de 2,8%. Esse foi o crescimento da economia americana no terceiro trimestre em termos anualizados. Lembrando, né, aquilo que vai somando ano durante o. Não é 12 de agora até o último ano. Então somou tudo é 2,8. Sim. É diferente que eu vou falar daqui a pouco da zona do euro. Mas voltando aos Estados Unidos, houve forte aumento do consumo, mais uma desaceleração de investimentos. Em 30/10 saiu o PIB do terceiro trimestre da zona do euro também, e lá foi 0,4. Então, esse foi o crescimento do PIB da zona do euro no terceiro semestre. Terceiro trimestre, né? Cresceu 0,4 no trimestre. Lá nos Estados Unidos, porque hoje a gente está nesse modelo. Ano que vem a gente vai passar a ser o modelo americano, que é esse modelo que vai somando durante o ano. Em relação ao trimestre anterior, o resultado foi melhor do que o esperado com a expansão das economias da Alemanha, França e Espanha. Apesar da economia da alemã estar mostrando uma certa expansão, a gente teve uma notícia que nos causou surpresa aqui. Pela primeira vez na história, a Volkswagen vai fechar fábricas. Eu nem coloquei essa notícia aqui não, porque eu achei que não seria tão relevante assim, mas já que eu já falei que lá vai meu sonho de comprar um Audi abaixo. Se eu não me engano, a Volkswagen tem 3 fábricas na Alemanha, vai fechar uma delas, e segundo a justificativa, uma das principais justificativas é o alto preço da energia e os carros chineses entrando. São os principais motivos. 31/10, PNAD contínua de setembro, no Brasil, né? O PNAD contínua, obviamente, é do Brasil. A queda do desemprego provou, mais uma vez, o bom momento do mercado de trabalho, aos olhos cru, né? Porque assim, você olha assim, o mercado de trabalho cresceu muito e tal. Vou até pegar uma outra notícia aqui também, que eu queria aproveitar, que eu não vou me alongar muito nesse tema, e vou aproveitar para que vocês... eu escrevi nessa semana, na verdade, eu escrevi alguns dias, né? A editora levou uns dias para consertar os erros de português, e aí publicou na última semana na revista online chamada girocostadosol.com.br. Lá tem uma matéria minha chamada "O PIB aumentou?" Interrogação. Eu li. Eu confesso que ficou bem legal esse artigo, mostrou vários pontos para serem vistos e observados, com a maior análise possível ali, e também não ficou maçante, cansativa a leitura, vários exemplos. E aí eu falo isso porque a taxa de desocupação recuou de 6,4 de setembro ao menor patamar do mês em toda a série da Pesquisa Nacional de Domicílio Contínuo, que é a PNAD. O desemprego continua bem abaixo da média histórica de 10%. Então, a gente está olhando assim, poxa, o emprego está aumentando. O emprego aumentando é bom, mas lembre-se de que o emprego aumentando é a questão dos juros, que aumenta a inflação fica descontrolada, aumenta os juros. E aí isso tudo é uma bola de neve, porque o juros está alto, fica mais difícil obter crédito, a inflação está alta, mas está alta por um momento sazonal por conta de tudo aquilo que a gente falou. A gente já pode dar até um exemplo em relação à Caixa Econômica, que já dificultou a questão da pegada de crédito para financiamento imobiliário. Exato. Entre outras coisas. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, vai nesse artigo que foi escrito lá, que tem também detalhado, ponto a ponto, uma coisa chamando na outra. A gente deixa na descrição da live aqui. Vamos deixar. Agradecer, então, eu até aproveitar e agradecer a repórter, que é a Tati, que ajudou a preencher, a escrever, né? Isso daí, muitas das vezes eu não tenho tempo, eu gravo o áudio, ela pega tudo. Então, a boa leitura se deve muito a ela. Sim. Repetindo, é girocostadosol.com.br. Show de bola. Vamos lá. 31/10, índice de preço de gastos do consumo do PCE de setembro dos Estados Unidos. Os últimos... a gente tem que falar... por que tem a ver? A gente fala tanto dos Estados Unidos, mas tudo... o dólar está alto hoje. Isso, Jeff. Pô, vocês falam mais dos Estados Unidos do que no Brasil. Pior que eu tenho dos últimos highlights, eu tenho evitado falar de fora, falando mais do Brasil. Impacta diretamente na economia mundial, né? Não tem muito o que fazer. E na gente mais ainda, porque a gente está cometendo um monte de erro doméstico e acaba ficando muito vulnerável aos choques externos. Sim. E aí isso está acontecendo. A possibilidade do Trump ganhar lá, hoje a pesquisa aponta uma leve vantagem para a Câmara. Mas só que nas casas de aposta, o Trump está com 5 pontos percentuais à frente dela.
Então a possibilidade dele ganhar é muito alta. Ele tem muitas políticas protecionistas. E aí, consequentemente, o dólar vai ficar muito caro. Sim. E aí as coisas vão ficar caras lá, a inflação lá vai aumentar. A inflação lá aumentando, o Federal Reserve não vai querer diminuir a taxa de juros. Então vai todo mundo botar dinheiro lá porque a taxa de juros está lá numa economia forte. E isso afeta diretamente a gente. E é por isso que o nosso dólar está batendo esse recorde. O dólar bateu o recorde, né? Novamente. Só não foi o maior da história ainda por causa de um dia da pandemia que chegou a 5,90. Mas ainda deve bateu chegar. 5,89. Né? 5,89. Ainda falta só esse 5,90 para ser o maior da história. Pois é. Então vamos lá. Nos últimos números do índice de PCE, divulgados na semana passada, indicam que o núcleo da inflação permaneceu 2,7% em setembro, frente a uma meta de 2% a ser perseguida pelo Federal Reserve. A trajetória de controle da inflação e desaceleração do mercado de trabalho reforça um pouco a minha aposta, mas ainda assim tem o fator Trump, de um novo corte de 0,25 ponto percentual nos juros do Fed nessa semana. E para finalizar, primeiro, dia 1/11, né, duas notícias no dia 1/11, produção industrial mensal de setembro do Brasil ficou em 1,1, o que é bom, isso de fato é bom, porque mostra a expansão da indústria brasileira em setembro, segundo a pesquisa industrial mensal, que é o PIM. Mas ainda assim é bom, é um número expressivo, diga-se de passagem, mas considerando a expansão do mercado de trabalho, é muito aquém, é aquela história. Alguns setores estão crescendo mais do que outros. E aí isso, uma hora, vai desequilibrar muito essa balança. Já está desequilibrada essa balança. Se não tivesse, não tinha inflação. Relatório de emprego dos Estados Unidos. Os últimos números do mercado de trabalho, curioso que eu botei isso aqui como sendo dia 1/11, mas lá na curtinha lá no finalzinho das curtinhas, vai ter falando sobre isso aqui, que depois mostrou que isso aqui é meio mentiroso. Olha que coisa curiosa. Os últimos números do mercado de trabalho americano revelam que a desaceleração da criação de empregos no país continua. O número de vagas criado passou de 223 mil em setembro para apenas 12 mil em outubro. E ainda assim, há gente dizendo lá na Casa Branca, contra a Casa Branca, melhor dizendo, que esse número é fake, que foi colocado pelo Biden, mas é fake. Eu botei essa notícia lá na frente. Apesar da geração de empregos ter sido bem menor do que é esperado nos Estados Unidos, a taxa de desocupação permaneceu em 4,1. Só para vocês terem uma olhada, a taxa de desocupação americana é de 4,1. A nossa, como eu acabei de falar aqui, é 6,4. Ainda assim, ambos são pequenos. Com o Brasil, na média, sempre foi 10. Né? A gente tem 6,4. No caso dos Estados Unidos, o quadro revela o mercado de trabalho a passos mais lentos, a força de trabalho diminuiu, assim como o número de vagas abertas. Então, o que aconteceu? O número de vagas diminuiu, né? E por isso também diminuiu a necessidade de força de trabalho. Em paralelo ao esfriamento gradual do mercado de trabalho, a inflação tem mostrado mais comportada nos Estados Unidos, apesar de permanecer acima da meta, o que não deve acontecer se Trump for eleito. Para finalizar, outras informações. O Boletim Focus da semana passada foi divulgado na segunda-feira e apresentou, aliás, o Boletim Focus da semana foi divulgado hoje, né, agora há pouco, sim. A elevação do IPCA de 2024, que saiu de 4,55 para 4,59, e da Selic de 2025 foi para 11,50. Então, repetindo aqui, o Boletim Focus dessa semana foi divulgado na segunda-feira, hoje, né? E apresentou uma elevação do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, de 2024, que passou de 4,59 a 4,55 para 4,59. Isso mostra que a inflação não está controlada e dá sinais de aquecimento. E a taxa Selic para 2025 ficou em 11,50. IFIX, lembrando que é o indicador dos fundos imobiliários do Ibovespa, rentabilizaram o IFIX menos 0,53. O pessoal dos fundos imobiliários continua aí chateado. Tá amargando aí. Está marcando, mas está amargando algumas derrotinhas aí, mas isso quem pensa em longo prazo, por enquanto, tem que segurar a onda. Deixa quieto lá. E 1,36 o Ibovespa na semana. Quem teve o melhor destaque no indicador dos fundos imobiliários foi o fundo de galpões, que teve uma variação positiva de 0,63. O fundo GAR11 aprovou a realização de sua sexta emissão de cotas visando a captação de 450 milhões de reais. E o BTLG11, que eu tenho, inclusive, muito bom, anunciou a aquisição de um galpão AAA alocado para a Rogemac em Cajamar
por 165 milhões de reais. A operação representa o cap rate de 10%. E a receita do aluguel impacta o resultado do fundo em 0,3 centavos por cota. Então, quem tem cota nesse fundo, a partir do próximo pagamento de aluguel, vai ter mais 3 centavos aí por cada cota. Terça-feira. Brasil? Vamos lá. Brasil, mostra sua cara. Nunca tantos brasileiros moraram sozinhos quanto agora. Pelo menos quando o assunto é morar sozinho, os 60 são os novos 20 no Brasil, né? Os dados mais recentes do IBGE mostraram que essa é a idade média de quem decide viver sozinho por aqui. Eles dão um grito de eu me basto. Se eu tiver um air fryer e um robô aspirador, tá tudo certo, né? Aumentou muito o número de pessoas que agradecem todos os dias aí pela existência dessas máquinas, né? E de 12% em 2010 foi para 19% atualmente, o número das pessoas que moram sozinhas. Embora os idosos sejam o grupo que mais vive sozinho, o aumento no Brasil mais significativo está na faixa de 25 a 39 anos, passando de 8,3% para 13,4%. Eu faço parte desse grupo aí. Ao todo, são quase 14 milhões de moradias com só uma pessoa no nosso país. E por que isso, né? O que está acontecendo que esse número aumentou tanto? O IBGE classificou esses dados como um resultado de uma mudança cultural. No geral, os brasileiros estão preferindo casar mais tarde, ou então nem casar. Exatamente. E os números não mentem, né? Nossa população está casando cada vez menos e se divorciando cada vez mais. Além disso, os namorados estão demorando mais para casar e o tempo de duração das uniões também tem diminuído. E qual é o peso disso no bolso? Segundo simulação, para morar sozinho no Brasil, mantendo uma boa qualidade de vida, é preciso ter uma renda de mais de R$5.000 mês. E o preço médio da locação por metro quadrado é de R$ 38,35. Essa notícia é muito relevante, né? A gente somar aí os dois grupos, a gente tem aí pelo menos quase 25% da população já morando sozinha. São 14 milhões. A gente botar que o Brasil tem quase 200 milhões, mas aí família, vamos botar economicamente ativas são 100 milhões. Né? A gente está falando de pelo menos 14% da população brasileira morando sozinha. Então isso é um fator interessante para tudo, né? Para o varejo, porque deve-se pensar políticas de marketing e de venda para esse sentido. Cada vez menos o carrinho fica lotado de coisa para uma família grande dentro de casa. E o mercado muda tudo, e o né? mercado imobiliário também agradece, né? Porque são mais pessoas casas sozinhas. menores, apartamentos menores, suítes, né? Estúdios, cada vez mais estúdios. E a questão das vendas, né? Pensar que a pessoa vai no mercado para só encher um cesto. Isso. Que é para uma semana ou 15 dias para ir sozinho. Para mim é uma notícia triste. Fala da derrocada da família aí, né? Dos valores familiares. Mas trouxemos aí a realidade aí para a gente refletir. É a triste realidade, né? Isso aí. Na quarta-feira, notícia de Brasil. Brasil, né? Falar de Brasil mais uma vez, né? Pois é, eu não queria trazer essa notícia do Brasil, não. Você que vai falar? Eu trago para você, pode deixar. Eu não ia colocar, mas como eu acho que muita gente às vezes não tem tempo de ler as notícias, né? E às vezes passa despercebido essa informação. Então eu coloquei, vou colocar de novo, porque para aquelas pessoas que não prestaram atenção no noticiário. Mais uma vez deram um Ctrl-Z aí, né? O STF passou a borracha lá na Lava Jato e deixou o Zé Dirceu elegível de novo, né? Eita. Ele foi condenado, foi preso, ficou preso, tem 35 anos para cumprir, né? São 34 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ele tá Os brasileiros desmemoriados podem votar nele de novo. E você duvida que ele não vai ganhar? Eu não duvido nada. Agora adivinha quem anulou a condenação dele? Quem? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes decidiu anular todas as condenações que Zé Dirceu, o ex-ministro do Lula e um dos fundadores do PT,
recebeu graças à Lava Jato, né? Na visão do ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi quem deu a sentença, né? Ele não era imparcial no julgamento. Esse foi um dos mesmos entendimentos aplicados para anular as condenações também do Lula em 2021. Por fim, tudo acaba em pizza, né? Mais uma vez. Infelizmente. Aliás, vamos ver aí, né? Espera ver ele concorrendo a deputado federal em 2026. Muito provavelmente isso vai acontecer. Mesmo com o histórico de escândalos aí, o líder petista ele conta com o apoio do Lula e nomes influentes como Renan Calheiros e José Gente, Sarney, é errado né? isso, né? O juiz deu julgamento, voltou, fez, aconteceu, agora acabou tudo. O outro juiz veio e desfez tudo que aquele juiz E fez. simplesmente, não, você é imparcial, não tá valendo o que você tá falando. Foi Que assim. doideira, né? Você Mas faz é. uma coisa, o outro vai lá e desfaz tudo. Esse juiz do STF poderiam ser excelentes psicólogos, né, de casal. Imagina, chegar, não, você não tá sendo, você tá sendo imparcial. Ele tá com razão. Doideira. É complicado. E além do Zé Dirceu, pelo menos mais 60 condenados da Lava Jato tiveram também suas punições anuladas por decisão da justiça, né? Mas nem tudo são flores pro PT, né, Rogério? Ah, não? Não, mesmo com a volta de uma das figuras mais icônicas, o Partido dos Trabalhadores passa por uma crise interna pelo seu mau desempenho nas eleições municipais no último fim de semana. O clima azedou depois que o presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o ministro do Lula, Padilha, por ter comparado o partido com um time que não saiu do Z4. Z4, para quem não sabe, na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ainda assim, ela confessou que os números foram piores que o esperado. Rapaz, as pessoas falam o que querem, né? E ainda na quarta-feira, né? Vamos dar uma notícia aí sobre tecnologia. A Meta ela vai usar a inteligência artificial para andar sozinha no mundo dos buscadores. Uau! Para quem já tem o WhatsApp, já está usando isso há muito tempo. Exatamente. Eu percebi esse recursozinho meu no muito WhatsApp. Muito bonzinho. De vez em quando eu brinco com ele lá, sacaneio algum grupo, alguém do grupo. Sem ninguém avisar, né? Sem avisar ninguém, na verdade, a Meta ela tá trabalhando num mecanismo de busca próprio para sustentar o seu chatbot Meta AI, que inclusive tem movimentado aí grupos de WhatsApp nos últimos dias, né? A ideia é diminuir a dependência que a empresa tem de suas maiores rivais, como a Alphabet e a Microsoft. E isso porque hoje todas as respostas que a ferramenta dá vêm de buscas feitas aonde? Google e o Bing. Que Gente, me explica essa do WhatsApp. Se você pegar hoje seu WhatsApp, você vai ver que no topo lá dos seus contatos, tem lá, pergunte não sei o que, Meta AI, um negócio assim. Ah lá, ó. E aí a gente faz o que com isso? Você pode usar isso aí, você escreve o que você quiser, por exemplo, você pode conversar com o teu WhatsApp. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Olha, ele vai te dizer. Olha, eu sou muito pateta. Não tinha visto isso, não. Pode pedir para gerar uma imagem de um cavalo subindo na árvore. Ele vai gerar e você vai poder mandar para alguém. Ai, minha versão tá antiga? É porque o meu é business. O business não tem, só o comum. Tá vendo que mandou ser business. Eu sou meu é business business também. que eu trabalho com celular, tem que ter uma normal. resposta automática em algum momento, né? Agora, por que isso importa pra gente? Por quê? Por quê? Porque depois de ser integrado nas redes sociais da companhia, a Meta AI passou a somar 185 milhões de usuários ativos por semana. Tendo um buscador próprio, o ecossistema da empresa ele ficaria completo. Né? E você pensa que o usuário não precisa mais recorrer a outro tipo de serviço que não seja da Meta, né? Aí ele entra no Instagram, vê um negócio legal, pesquisa no novo buscador, né, de inteligência artificial e manda para os amigos do Zap. Eu achei massa. E o tio Zic está de olho nisso. É um mecanismo de busca robusto, é fundamental para conseguir fortalecer o business, já que virou modinha falar business aqui na nossa mesa, de anúncios, que costuma ser o maior gerador de receita das Big Techs. Nesse mercado, 300 bilhões de dólares pelo topo das pesquisas. O Google está vendo seu market share cair para menos de 50%, mostrando que os tempos estão mudando e que há espaço para concorrentes. Exatamente. O Google ele domina o mercado de busca com cerca de 82% de participação, bem distante dos 10% da Bing, que é a segunda colocada aí da lista. Ao mesmo tempo, a Perplexity também tem construído aí um buscador com inteligência artificial. Ou seja, virou tendência, essas Big Techs agora elas querem fabricar aí seus buscadores e, enfim. Bem, na quinta-feira
Tinha muitas notícias também, mas eu preferi trazer um resuminho aí com as principais costinhas do mundo, né? Vamos dar uma volta ao mundo sem sair do daqui. podcast, exatamente. As piores enchentes em décadas. Na verdade, já é considerado o maior desastre do século na Espanha, né? Inundações causadas, isso foi lá, e isso estou falando na quinta-feira, porque esse número já subiu. Na quinta-feira, 95 pessoas no sul da Espanha que morreram por causa das chuvas, mas já está em mais de 200 pessoas. Para ter uma ideia, chega a ser pior do que o sul viveu. Bem pior. Hoje eu tive uma reunião com algumas empresárias do sul e elas, né, assim, inevitavelmente se compadecendo, né? Exatamente, né? Eu falei assim, até orientei, eu falei assim, a gente não muda a história, né? O que aconteceu. Então, se existem coisas que a gente possa fazer de concreto, as nossas orações, a gente se compadece. Mas para elas evitarem ficar entrando em contato com essa notícia, porque isso enfraquece elas novamente. Né? Baixa frequência, exatamente. A água inundou ruas e destruiu casas, carros, principalmente na província de Valência. Uma região conhecida pela forte indústria automobilística, serviços essenciais foram suspensos e equipes de resgate estão nos locais mais afetados. Aproveitou o deslize, hein? Na terça, Biden ofuscou o comício de Kamala ao chamar os eleitores de Trump de lixo. Ele, né? Tá velho, doidinho, gagazinho. Ontem o bilionário chegou para o seu comício um caminhão de coleta de lixo, de colete laranja e tudo, falando que 250 milhões de pessoas não são lixo. E ele ainda fez o discurso com colete. Aproveitou a deixa e foi lá, deu midiático pra caramba. Só que eu não sabia quem era o colete e quem era ele, né? Laranja. Acabou, amor. Nicolás Maduro convocou de volta o embaixador venezuelano de Brasília por quebra de confiança entre as nações. Isso pegou mal. Você tá com medinho da Venezuela bolada com a gente? Todo mundo tá morrendo de medo do Nicolás Maduro porque você tá bolado com a gente. A medida é o gesto mais grave da recente crise diplomática entre os países e pode ser vista como uma retaliação ao Brasil de ter entrado contra a Venezuela nos BRICS, além de não reconhecer formalmente Maduro como presidente. Maduro, a gente está com medo de você não faz ideia. Vou reparar a frase. Menos um venezuelano aqui, apesar dos outros venezuelanos que você deixou vir para cá serem fantásticos, de estar trabalhando, gerando renda e querendo construir sua vida. Esse daqui pode ir para lá. Vou reparafrasear uma frase do ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso. Perdeu, mané, numa mola. Coitadinho, filho. Brasil, 8.511.000 km². Acho que só a Polícia Militar do Rio de Janeiro mandando para lá já resolvia o problema. Alguém aí sabia que o número existia? Olha esse número aqui. Vamos ver. O governo da Rússia decidiu multar o Google em 2,5 decilhões de dólares pela remoção de conteúdos russos sobre a guerra da Ucrânia. Quando eu vi essa notícia aqui, no primeiro dia que eu vi, eu falei, vou levar para o podcast. 2,5 decilhões de dólares. Nunca nem tinha ouvido falar nisso. O que é um decilhão? Para você ter uma noção, essa quantia tem simplesmente 33 zeros. Que isso, gente? É a maior multa de todos os tempos. Mas não passa só de simbolismo. Até porque o valor é 23 milhões de vezes maior do que todo o dinheiro do mundo. Que doideira é essa? É maluco, doido. A gente devia estar tomando uma vodka, aí... Vou aplicar uma multa aqui. Né? Aí devia estar já meio chapado. Não existe esse dinheiro no mundo para pagar a multa. Que loucura. É só simbólico mesmo, não passa de simbolismo. Epidemias de gangues. Com o crescimento das facções criminosas, o Chile passa por um aumento na violência. Muitas dessas gangues vieram de outros países latinos. 92% da população acredita que a imigração piorou a segurança. Se nem 4% das vítimas de homicídio eram estrangeiras em 2020, no ano passado esse número já soltou para mais de 20%. Nossa. Realmente, o Chile, que já foi o país mais economicamente ativo da América, né, da América do Sul, realmente, principalmente por conta de políticas erradas públicas, vem passando por muitos problemas econômicos, sociais, etc. Isso foi dado o start alguns anos atrás, foi motivo de
de reuniões, contatos e tal, para mostrar que estava indo para o caminho errado. E, infelizmente, a população não conseguiu se achar nesse meio do caminho, continuou nesse novo modelo, e só agora estão percebendo a burrada que fizeram aí no passado, tentando reverter. Mas agora fica mais difícil. Medida do Partido Trabalhista lá da Inglaterra, tá? Para tentar corrigir o déficit fiscal e impulsionar o crescimento da economia, o Reino Unido anunciou um pacote de aumento de impostos no valor de 40 bilhões de libras. Entre os aumentos estão as taxas sobre as empresas, sobre os ganhos de capital, tabaco e até para os gestores de private equity. Ah, não é só aqui que aumenta o imposto, não? Lá também? Não, tá tudo não precisa de dinheiro, filho. Vou trazer a notícia do Brasil. O Brasil está no top 5 países Sabia que mais você queria estressados do mundo. Que isso. Por Eu incrível já fui que um. pareça, se a gente fizesse um ranking dos países mais estressados do mundo, o Brasil está em 4ª posição. 42% da população hoje relata ter esse sentimento, né? De acordo com os dados, a saúde mental era descrita como o principal problema de saúde para 18% da população em 2018. Foi para 54% em 2024. Nossa. Saltou de 18%. Aumentou 3 vezes. Muito para 54%, né? O relatório World Mental Health Day do Instituto Francês IPSOS, Ipsos. Ipsos, aponta que além do estresse da pandemia ter afetado muita gente, né? A quarentena sem fim, que o tema saúde mental ganhou mais visibilidade. Mas estresse não afeta só a saúde mental. A gente é um ser integral, né? Ele É afeta mente, corpo e espírito. Exatamente. Mente, Ele Então a afeta mente está corpo sã. doente, o que acontece? Pressão arterial aumenta, nível de glicose no sangue, aí a pessoa tende a desenvolver problema de diabetes, doenças cardiovasculares, sem falar que esses níveis frequentes de nervosismo ou irritação podem enfraquecer o sistema imunológico, aumentando infecção de riscos e por aí vai, né? Como diz aqui, o buraco é O mais buraco é embaixo. bem mais embaixo. O estudo ainda revelou que a geração Z, as mulheres da geração Z, são as mais afetadas pelo estresse, com 46% delas relatando impactos significativos na rotina. Que bom que você não está nesse grupo, Aline, viu? Eu não tô mesmo. E a gente tem que acordar, né? É uma necessidade a gente fazer gerenciamento do estresse. Essa é uma temática que a gente usa no desenvolvimento humano, né? A gente precisa, porque o estresse ele tá aí. A cultura nossa impõe estresse pra gente porque o ritmo tá muito acelerado, a gente não dá conta. Então eu tenho obesidade mental, o relógio que parece que tá cada dia correndo mais, gente. O que já era rápido, parece que esse ano... Ficou mais rápido, né? Gente, estamos em novembro. Mas Já estamos no novembro. fisicamente falando, o tempo está andando mais rápido. Deve estar depois mesmo. Eu posso explicar depois, mas Depois é os físico. físicos tragam essa notícia, mas deve estar mesmo. E aí, gerenciar o estresse nunca foi tão importante, né? Então, desde dormir... E são coisas básicas que a gente não faz. O problema é esse. É o básico que a gente não faz. Que é igual lá na Disney, no atendimento. Eles fazem o básico, né, que a gente não faz. Então, dormir bem, ter uma alimentação boa, pegar um sol... controlar realmente, fazer atividade física, né? Provocar dopamina e endorfina no nosso organismo. É isso que vai controlar o estresse. Não é a gente ficar desempregado, vivendo do auxílio do governo, deitado o dia todo na cama. Não é isso. E aí a gente tem que acordar para essa realidade aqui, porque, como diz aqui, o buraco é mais Bem embaixo. mais embaixo. Isso aí. Na sexta-feira, dia 1º, a gente entra no mês dos números iguais, né? 1 do 11. 1 do 11. Eu não ia trazer essa notícia, mas aí eu falei, não, eu vou trazer, porque eu sou obrigado a trazer. Mas por isso eu botei 2 notícias para sexta-feira. O governo tenta passar por cima do Congresso com relação ao orçamento. Com o aumento do déficit batendo na porta, o governo está buscando maneiras de conseguir mais recursos para fechar as contas. A proposta que está na mesa fala em dar a Lula e sua equipe o poder de mexer em qualquer despesa do orçamento sem precisar da autorização do Congresso. Ué. O que hoje só é permitido com 30% da verba. O que mudaria na prática? Se a medida for aprovada na semana que vem, o governo vai conseguir cortar completamente alguns gastos essenciais para o funcionamento do setor público.
Investimentos estratégicos, emendas parlamentares, aposentadorias e benefícios sociais como Bolsa Família podem ter verbas cortadas sem precisar de passar pelo ok dos deputados e senadores. Bem, eu não vou me alongar nessa notícia, porque eu acho que isso aqui é uma coisa descabida, inconstitucional, é como rasgar a Constituição, porque o Lula ele tem que entender que ele é executivo. Né? Quem legisla, Isso. quem aprova o orçamento, quem faz tudo, é o Congresso. Congresso. Assim como na prefeitura são os vereadores e o prefeito é o executivo, ele não pode, pela Constituição, ter autonomia de chegar e fazer o que quiser. É para isso que existem os três poderes, a separação dos três poderes. E até por isso que deveríamos ter o quarto poder, que é o poder moderador, que o STF julga ser ele também. Mas, enfim, uma vez que temos o legislativo, o executivo e o judiciário, o legislativo é que avalia, porque é a Câmara do Povo. O Congresso é conhecido como Câmara do Povo. É dali que saem os representantes de cada município, cidade, estado, para estar lá levando as necessidades daquele lugar distante. E não é um carinha que está lá em cima, no alto do seu prédio, dizendo o que vai ser melhor para uma cidadezinha lá no interior do Acre, por exemplo. Verdade. Bom, falar um pouquinho de negócio aqui. A Garmin, você lembra da Garmin? Não, Fabricante de GPS? não. Não. Hoje eu lembro que eu usei muito e hoje virou moda usar relógio da Garmin, né? Exatamente. A Garmin, ela tá vendo as ações dela disparar depois de obter bons resultados, né? As ações da Garmin, elas atingiram sua máxima nessa quarta-feira agora, que passou, após a empresa anunciar uma receita de 1,59 bilhões de dólares no terceiro trimestre, que corresponde a um aumento de 24% ano contra ano, né? O resultado também superou as expectativas de Wall Street em 150 milhões de dólares e fez com que a fabricante de dispositivos de navegação e recriação habilitados por GPS revisasse suas projeções para o ano fiscal de 2024. Em janeiro agora, a Garmin ela comunicou que esperava um aumento de cerca de 10% na receita do ano, em comparação com o ano passado, e agora a projeção é de uma alta de 17%. Bem, qual é a relevância disso? Entre os segmentos, um dos destaques é a vertical de fitness, que, embora seja a segunda maior em receita, tem tido um crescimento resiliente ao longo desse ano. E isso não só impulsionou um aumento na procura por aquelas pulseirinhas inteligentes, né? Aqueles wearables. Relógio, na verdade. Aqueles reloginhos inteligentes, né? Como também dissipou os receios de uma redução nos gastos dos consumidores em relação a esses dispositivos. Hoje em dia está muito na moda, né? Aqueles dispositivos de medir passos, enfim. Distância. Exatamente. E o mercado global ele deve fechar o ano avaliado em quase 63 bilhões de dólares e está projetado para alcançar os 75,9 bi em 2025. E a Garmin, que prevê uma receita anual de cerca de 6,12 bilhões de dólares. Ou seja, também... já tem quase 10% de participação no mercado, Exatamente. Né? E ela deve seguir analisando as tendências relacionadas ao seu aplicativo, que é o Garmin Connect. E somado a tudo isso que a gente falou da Garmin, né, esses relógios para corridas e tudo mais, sábado eu peguei uma notícia que saiu lá no sábado sobre negócios também, que mostra que o número de jovens em corridas subiu 74% no ano. Quem não está acostumado a ligar o celular de manhã cedo e ver um story de 5 horas da manhã de um amigo ou parente que começou a se interessar por corrida. Coisa boa, notícia boa aí, ó. Gerenciamento do estresse. Gerenciamento do estresse. Sim, com certeza, uma ótima legal. gerenciar. Não serve para mim, que me dá mais estresse. Também, odeio. Somos dois, Nini. Sem contar outra situação, mas não vou falar aqui, não, senão vou ter um monte de hater aqui contra mim. Ele está longe de ser uma exceção. Os números não mentem. Correr realmente virou cool, ou vício, ou vontade, ou não sei o quê. Por influência de Manu City, não sei quem é isso. Ou não, saiba que eles não estão sozinhos no Brasil. Mais de 13 milhões de pessoas estão correndo. Esse hobby tem ficado popular principalmente entre os jovens. Em um ano, o número de pessoas entre 18 e 25 anos se inscreveram em corridas aumentou 74%. Essa galera aí tá rodando com óleo, né? A gente já tá rodando. A gente já está rodando sem óleo há muito tempo. Por que será dessa tendência aí? Bem, se você pesquisar por corrida ou running no TikTok ou no Instagram, você vai encontrar mais de 30 milhões de conteúdos relacionados ao tema, que influencia muito a nova geração, né? Com o aumento de pessoas interessadas em correr, também aumentou o número de provas de rua. As corridas para amadores
Em 2023, por exemplo, foram realizadas mais de 150 mil ao redor do país. Ou seja, isso dá 411 corridas por dia. Uau! Claro, o mercado cresce junto. A Maratona de Nova York gera aproximadamente 427 milhões de dólares por ano na cidade. Em média, grandes maratonas nas principais cidades movimentam entre 30 a 200 milhões de dólares. E aí, como o Garmin está mostrando que tem quase 10% do market share desse mercado, a venda de roupas, acessórios e calçados para a corrida tem atraído grandes marcas como Mizuno, Olímpicos, Fila, On. Ao todo, o mercado global já vale mais de 420 milhões de dólares e deve crescer 6,2% entre 2024 e 2030, atingindo 640 milhões. Você notou a falta da Nike aqui? Eu ia falar agora. Cadê a Nike? Eu estou lendo isso aqui agora aqui também e eu notei a nota a Nike realmente está ficando atrás das principais. E isso está causando um grande alvoroço na Nike. Eu te trouxe uma notícia sobre isso que o estagiário voltou, lembra? Tiveram que trazer um cara do passado para ver se voltava a Nike de novo nos eixos, porque ela tá perdendo para todo mundo. Essa ON, então, tá superando todo mundo. É, isso aí. Pelo menos é uma modinha boa, né? Que o TikTok trouxe. Graças a Deus. Vamos ver até quando diante, dura. Diante de coisa boa, gente. Diante de tantas modinhas péssimas aí, de péssima influência, pelo menos correr é algo saudável, né? Até li esses dias também que o consumo de cerveja sem álcool cresceu muito. Cresceu demais, muito. né? A gente tá vendo uns jovens aí, vai que tem solução. Tem né? até faltado algumas marcas no mercado de cerveja sem álcool, às vezes tem dificuldade de conseguir. Na época de pandemia e tudo mais, quando meu filho ainda não tinha nascido ainda, eu tinha muita dificuldade de conseguir. Porque também é muito bom para mulher grávida, né? Bem, vamos lá. Você sabe o que é POTUS? Eu não. POTUS é um termo que o pessoal americano usa para President of United States. Então, a partir de amanhã, mais de 240 milhões de americanos vão poder ir às urnas em 50 estados para escolher quem será o próximo President of the American States. POTUS. Antes mesmo da abertura oficial dos locais de votação, pelo menos 70 milhões de pessoas já depositaram seus votos de forma antecipada. Lá nos Estados Unidos você pode antecipar seus votos. Antecipado. Mas de fato começa amanhã. É bem curioso. A gente tem tanto tempo que não tem voto de papel que para quem está ouvindo a gente agora acha que isso é um absurdo, mas isso é verdade. Lá eles votam no papel, você pode votar antes, já deixar votado lá. Teve uma urna que inclusive foi incinerada, eles disseram que vão recuperar, não sei como, mas vão recuperar. E amanhã começa a votação, leva um bom dia para votar e depois leva alguns dias para apurar os votos. E diferente também da gente, não é pela maioria, né, ou pela legenda, lá é por delegados. Por delegados. Então, é a quantidade de delegados que são as regiões, né? Eu vou falar isso aqui agora, não vou ficar gastando energia aqui agora, não. Vamos falar a notícia como de fato deve ser. O foco das campanhas Trump e Kamala, né, seguem tentando convencer os eleitores indecisos nos chamados swing states, aqueles que não têm preferência partidária clara e que de fato decidem as eleições. Lá nos Estados Unidos existem alguns estados que são definitivamente republicanos e outros que são definitivamente democratas. E tem outros que são indecisos. Então são nesses estados que os investem, porque é eles que decidem as eleições. Imagina que não adianta... olha, nesse ponto é interessante, né? Imagina São Paulo e o Pará, que é um dos estados menos populosos do Brasil. O Pará fosse republicano e São Paulo fosse democrata. Aí você sempre vai ter o democrata ganhando, porque tem muito mais população. Sim. Mas não é o caso dos Estados Unidos. O que tem é um ganhando e outro ganhando. Então temos 2 votos. Aí imagina que tem a Bahia e o Espírito Santo não tem nenhuma orientação. Então, ou seja, quem é o candidato vai focar nesses 2 estados, porque tem que conseguir o máximo de delegados aqui, porque é ele que vai decidir qual dos dois. Como está empatado aqui, tem que ir nesses aqui, são indecisos, e decidir quem vai ser o vencedor, né? A votação não é obrigatória lá, esse é um ponto interessante. E o candidato, porém, desse ano deve ter a maior quantidade de gente votando. E o candidato que receber mais votos não necessariamente é o vencedor, como eu mostrei para vocês agora. Cada estado tem um número de delegados, e quem conquistar no mínimo 270 deles será o eleito.
Bem, as últimas movimentações de cada lado. Na Casa Branca, o governo Biden é acusado de ter fraudado os dados do emprego do país e divulgado mais de 12 mil vagas em Você falou outubro. agora há pouco. Isso agora. Fiquei sabendo hoje, pessoal. Eu vi isso mais cedo, aí vi outro novo. Vou trazer os dois pontos, que ainda por enquanto é só uma acusação. O que a oposição diz é que é falso. Saindo de cena, o presidente não falou sobre o assunto e fez o seu último ato para Kamala, para os íntimos, na sua cidade de Natal. Donald Trump enfatizou a pergunta: você está melhor agora do que estava há 4 anos? Trump passou domingo na Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, nos 3 swing states, onde fez comícios focando na imigração e economia. E Kamala Harris, a candidata democrata, fez uma aparição surpresa no programa de comédia do canal NBC. Além disso, passou pela Pensilvânia e Michigan, fazendo discursos focados nos eleitores negros e jovens, entre os quais o Partido Democrata perdeu força. Ambos estão em empate técnico em todos os swing states, sendo que o lado democrata viu uma queda nos números das últimas pesquisas e ainda assim a vice-presidente comemorou a liderança em Ohio, estado onde o Trump ganhou nas últimas 2 eleições. Bem, cada estado americano tem suas regras e procedimentos para contagem e validação de votos. Isso significa que, embora as urnas fechem amanhã à noite, o resultado pode levar dias para sair. Analistas dizem que o prazo pode chegar até o final de semana. Vamos ver quem vai ganhar. Estamos finalizando aqui, né? Quase finalizando, rapidinho. O governo pretende criar o SUS da segurança, uma grande loucura. Ele está querendo, na mesma linha da Polícia de Segurança para Todos, o governo Lula enviou uma PEC ao Congresso para criar um sistema único de segurança pública e integrar as ações das polícias em todo o país. A Polícia Federal passaria a ter mais responsabilidade no combate de crimes que afetam mais de um estado, como o tráfico de drogas, crimes ambientais e facções. Já a Polícia Rodoviária Federal ficaria mais parecida com o tradicional PM dos estados, atuando nas ferrovias, hidrovias, fazendo processamento de patrulha. Isso tá uma loucura danada, tá tirando... Que loucura. Assim, se você... Olha só, pessoal. O curioso é se tivesse tudo às mil maravilhas, economia voando, pleno emprego, mas sem inflação controlada, tudo certinho, ainda assim seria inconstitucional, porque a Polícia Militar é do Estado e tudo mais. Mas só que, cara, todos os governos, seja municipais, estaduais ou federais, já mostraram que são incompetentes na gestão do dinheiro público. Aí o cara quer, lá em cima, no alto da sua realeza, dizer que aqui a minha polícia aqui agora é melhor que a sua, vai mandar aqui na minha casa. Né? Isso que o governador está falando. Você está querendo entrar na minha casa, dizer o que eu tenho que fazer de melhor, porque você aí em Brasília sabe melhor do que eu. Rapaz, É muita falta do que fazer. Né? Tem 66 bilhões de rombo para analisar esse ano. Para resolver? E está pensando em mexer na polícia dos outros. Você Já está satisfeito? Ruim. Ninguém está satisfeito com a segurança. Aí sim, faz sentido. Imagina, se está tudo a mil maravilha, o governo federal mostra competência em tudo que faz e tal. Aí, olha só, você quer uma ajuda aí? Posso entrar e tal? Agora não. Né? Quem é você para falar mal do que eu estou fazendo se você mesmo não consegue controlar os portos, os aeroportos, tudo que é federal? Aí vai dizer que agora aqui as no queimadas. Cadê o pessoal das queimadas e os cantores? Diz que sumiram todos, né? Você não controla as queimadas. Bom exemplo. Cadê a Greta? Cadê a... Bom exemplo. Aí é o mesmo. Então tira os poderes dos governadores. A gente teve um representante da segurança pública que também falou sobre as guardas municipais, a importância. Então, assim, quanto mais próximo da população for, mais segurança traz. Então a gente, por exemplo, sabe a importância das guardas municipais no policiamento e tudo mais. Quanto mais força você der para a guarda, mais seguro você tem a percepção da segurança. Aí o cara quer nacionalizar isso, jogar aqui em cima. Se já está difícil aqui embaixo, imagina jogando lá em cima. Então não vou nem gastar energia nisso aqui, não. Vamos embora. Vai falar sobre um pouquinho de tudo que aconteceu no final de semana aqui e a gente finalizar. Eu não podia deixar de falar sobre a homenagem que Hamilton fez pra gente, né? Ele emocionou Interlagos ao pilotar a histórica McLaren vermelha e branca de Ayrton Senna. A pista molhada, o ronco do motor se somaram ao gesto icônico de pegar e erguer a bandeira do Brasil, que o Brincano replicou assim, pra mim... Foi bacana mesmo. O Hamilton, assim, me conquistou primeiro porque ele é um excelente piloto, um gênio. Gosto muito dele. E me fez amar a Mercedes, por exemplo. E o amor que ele tem por Ayrton Senna, que nunca deixou de demonstrar isso, né? Agora ele também é um cidadão brasileiro, né?
Já na corrida foi o holandês Verstappen que lembrou Senna fazer uma corrida, digamos que foi muito boa, não foi tão impecável assim, terminar em primeiro. A enchente do século. Depois de tempestades terem causado morte de 210 pessoas na Espanha e deixado milhares sem comida, o rei Felipe VI visitou a região de Valência, uma das mais afetadas. O resultado foi uma sequência de protestos. Eu pensei que ele fosse apanhar ali. Tomou lama e tudo na cara. Rapaz. Mais uma vez, a empresa do Warren Buffett bateu o recorde e passou dos 325 bilhões de dinheiro em caixa. Estou falando de uma empresa, tá? Tem mais de 325 bilhões de dólares em caixa. E mesmo assim continua vendendo suas ações da Apple, mas ainda assim as ações da Apple representam 70 bilhões em sua carteira. E aquele chip, né? Mais um chip aí que está sendo testado no cérebro pela Neuralink, a empresa do Elon Musk, deve começar a trabalhar com implantes focados para aliviar as dores crônicas do pescoço e da coluna. Nas palavras do fundador Elon Musk, a empresa quer melhorar o bem-estar humano. Bem, para finalizar, 5/11 eleições presidenciais nos Estados Unidos, 6/11 decisão do Comitê de Política Monetária do Brasil, 7/11 decisão de política monetária dos Estados Unidos, 7/11 decisão de política monetária do Reino Unido, 8/11 PCA de outubro do Brasil e de 4 a 8 reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China. Na China. Na China. Para finalizar, mais uma frasinha. Os seis, que invadem seus pensamentos pode te impedir de viver aquilo que você sempre quis. No lugar, e se der errado, que tal? E se der certo?